Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Que prazer que você está com a gente aqui neste sábado de manhã. Quero mandar um abraço para você que nos acompanha pela rádio 105.5 da UNAMA. Você nos acompanha pela live do Instagram. A Mayumi está transmitindo para você aqui no Instagram, no @pglobalizando. Você que está ouvindo depois nos nossos podcasts, no Globecast, acompanhando a gente. Um abraço para você que acompanha de várias plataformas. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e a gente sempre faz um programa especial para você. Esse é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Somos também um grupo de pesquisa CNPq chamado Internacional da Amazônia. Uma das linhas de pesquisa é o programa Globalizando. E a gente fica muito feliz de saber que todo sábado você está com a gente, sempre 9 da manhã, programa de 1 hora de duração. Deixa eu logo apresentar quem faz a locução do programa junto comigo, a começar pela acadêmica do 5º semestre, Nina Fernandes. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, ouvinte. Bom dia, convidado. Aproveitando que eu já estou falando aqui no microfone, eu vou mandar um abraço para o nosso seguidor do Threads, o Pedro Ribeiro. Legal, Nina. Olha, quem está com a gente também é simplesmente a líder da equipe de mídia do programa Globalizando, a internacionalista Carol Matsura. Bom dia, Carol. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você, ouvinte, que nos acompanha aqui na Rádio UNAMA. E eu quero aproveitar para mandar um abraço para Camille Santos, que nos acompanha pelo nosso Twitter. Faça que nem ela e siga @pglobalizando. Beleza, Carol? Olha, quem completa nosso time de locutoras no programa de hoje, a acadêmica do 3º semestre, Ana Clara Duarte. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, professor. Bom dia, professor Matheus, que é o nosso convidado de hoje. Bom dia a todos aqui no estúdio. Principalmente, bom dia para você, ouvinte do programa Globalizando. É um prazer estar aqui nessa manhã de sábado tão bonita. E aproveitar e mandar um abraço para a nossa seguidora do Instagram, a Clarice Rabelo. Legal, Ana Clara. Hoje, olha só, o programa de hoje tem um tema especial relacionado com o feriado de quinta-feira passada, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. A gente reflete sobre as relações de trabalho no mundo e no Brasil e não poderíamos deixar de falar, além de falar de relações de trabalho, falar de segurança e saúde no trabalho e nas perspectivas internacionais. Para falar sobre esse tema interessantíssimo, estamos recebendo meu amigo bicolor, o professor do curso de Engenharia e também de Relações Internacionais, Matheus Matos. Ele é doutorando em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Pará. É mestre em Engenharia Naval, com ênfase em Logística e Transporte pela UFPA, além de ser pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e Engenharia de Produção, Gestão e Orçamento de Obras. É também engenheiro civil e possui MBA em Projetos de Qualidade. Professor Matheus, meu amigo, que prazer de receber aqui. Professor, o prazer é todo meu estar aqui com o senhor, estar aqui com toda a equipe, principalmente com os ouvintes aqui no nosso dia a dia, podendo partilhar um pouquinho sobre saúde, segurança do trabalho, principalmente as ações do trabalhador no dia a dia e como cada vez mais melhorar o nosso ambiente em sociedade. E falar desse tema, segurança e saúde do trabalho, é um tema importante porque nós precisamos tomar consciência da necessidade de cuidar disso, né? Fundamental. A saúde, a coletividade, o todo, o envolvimento da sociedade, entender que cada um faz parte desse sistema e que a ação de cada um é fundamental em todo o processo. E é a conversa com o professor Matheus Matos que vai acontecendo Globalizando, mas você já sabe, nosso programa é diferente porque a gente poderia ficar 1 hora falando aqui com o professor Matheus Matos, seria muito interessante, mas a gente achou mais interessante ainda entremear isso com uma viagem musical maravilhosa. Toda viagem musical tem um tema específico. Nina Fernandes, explica para os nossos ouvintes. Isso mesmo, professor. A playlist do programa de hoje conta com músicas dos países com maior e menor segurança no trabalho. Na Nova Zelândia, reformas institucionais buscam reduzir a insegurança no trabalho. Dados comprovam que mais de 30% dos casos de acidentes laborais no país envolveram falhas, o que acaba refletindo um desafio contínuo na questão da proteção dos trabalhadores. Agora, para a gente poder representar o país, ouviremos a banda Maimoa Music com Airua. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. É música de qualidade para começar o Globalizando de hoje pra cima, não é isso, Nina? Exatamente, professor. Acabamos de ouvir a banda Maimoa Music com o Airua, representando a Nova Zelândia, onde após implementação de novas diretrizes de segurança no trabalho, a abordagem Safety 2 promove a adaptação humana como solução preventiva aos acidentes que podem ocorrer no ambiente de trabalho.
Globalizando. Fique por dentro. Nós estamos conversando sobre saúde e segurança no trabalho e a nossa equipe preparou algumas informações para você ficar ligado. A Organização Internacional do Trabalho, por ser um órgão internacional, define padrões globais para garantir o trabalho digno, segurança e direitos básicos, no qual os países membros são obrigados a cumprir. Por meio de ações concretas, a organização fortalece a fiscalização e estimula o diálogo entre patrões e empregados, posicionando a segurança laboral como direito humano essencial. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O nosso programa de hoje fala de saúde e segurança no trabalho e, na verdade, muitas vezes, até antes mesmo, quando inicia o capitalismo no século XIX, se falava no trabalho apenas como produção. Hoje se fala no trabalhador. E é nesse sentido que o Rodrigo Almeida, professor, tá lhe perguntando como a atualização das normas regulamentadoras tem impactado positivamente a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais no Brasil. A atualização delas, ela se torna fundamental até porque a rotina muda. Sim, o trabalhador perfeito. muda, né? A forma de ação, a forma de convívio. Nós temos hoje, inclusive, a inclusão das redes sociais que ganha um amparo muito forte em relação a esse processo. Então, quando nós entendemos esse impacto dessa atualização, ela sempre vai olhar como esse trabalhador vai estar em sociedade, como ele vai estar se portando dentro desse ambiente. E o mais interessante, as normas, se nós acompanharmos no último triênio, nós temos 38 normas vigentes no mercado, dessas 38, 36 efetivamente acontecendo. Desse número, aproximadamente metade delas já tiveram alteração. Então esse número ele reflete em vários setores da sociedade, já que nós temos algumas áreas que são específicas como construção civil, saúde, meio ambiente. Então os vários setores, eles, graças a Deus, estão amparados aí nesse processo. Carol, você trabalhou muito tempo numa empresa transnacional aqui da região e essa preocupação com a saúde e segurança do trabalhador é fundamental para o resultado acontecer, né? Com certeza, professor. Eu acho que quando os empregados eles estão em um ambiente seguro, não só fisicamente, mas psicologicamente também, é uma consequência que a produção ela é mais ativa, a gente tem, né, mais participação, mais engajamento e mais motivação, né? Também das pessoas que estão ali quando elas estão num ambiente psicologicamente seguro e com certeza também com a segurança física e integridade física delas. Essa ideia do saudável, né, Matheus? É essa a ideia. E principalmente nós entendermos que o foco ele não precisa ser cada vez mais nos problemas. Isso daí é um fator que a gente vem mudando muito, inclusive com a instrução, com ISOs que são vinculadas dentro do processo. A grande sacada é na qualidade do processo. Então, observar aquilo que deu certo em outras análises, em outras sociedades, em outros países e trazer isso para a nossa análise diária. E principalmente para o nosso contexto, para a nossa Amazônia, para o nosso cenário de dia a dia de trabalhabilidade. Ou seja, existe uma preocupação com isso, precisa só que essas normas sejam cumpridas pelas empresas, né? Sim, sim. E também depende muito também da implementação. Então, cada vez mais fomentar profissionais com qualidade, profissionais que conheçam esse processo, torna-se fundamental. E é interessante também, por meio dessas capacitações, fazer com que os próprios funcionários sejam embaixadores da segurança dentro das áreas, né? Que não é uma atividade somente para o gestor daquela área ou para algum fiscal, mas eles mesmos podem se policiar sobre padrões de segurança, né? E fiscalizar uns aos outros. Eu sempre falo que segurança ela é feita por todos. Se um tiver uma cultura prevencionista, sozinho, isolado, não dá certo. Mas se toda a equipe tiver ali fluida, com aquele contexto, com aquela caracterização, todos vão cuidar de todos nesse processo e a gente vai ter um ambiente de trabalho cada vez mais saudável e com qualidade. Muito bem, professor Matheus Matos, aqui no programa Globalizando. Olha só, tem gente participando da nossa live, além da Lidy Souza que eu já falei, o Galdeci Ferreira que tá falando de Salvador, o Crigo Lutemeyer tá dizendo bom dia Globalizando, quem tá com a gente também é a Renata Oliveira. Tem uma galera aqui acompanhando o nosso programa Globalizando de hoje. Fico muito feliz. Alan Gabriel também. Matheus Barata também com a gente. Bom saber que você está com a gente aqui no programa Globalizando. A gente está conversando com o professor Matheus Matos. Já fez uma viagem musical. A gente foi... Para onde foi mesmo? Passar antes com a Nina para Nova Zelândia e agora nós estamos indo para a Espanha, onde lá foi se aprovada uma reforma para reduzir a semana do trabalho para 37 horas e meia. Olha, gente, a medida que busca beneficiar mais de 14 milhões de trabalhadores acaba representando uma das maiores reformas trabalhistas da Europa. Então, para representar a Espanha, ouviremos a música E Viva Espanha do cantor Manolo Escobar. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming.
todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. E viva a Espanha! É, Ana Clara Duarte? Isso mesmo, professor. Essa música é do cantor Manolo Escobar. E trazendo algumas curiosidades ainda da Espanha, a gente acabou de dizer sobre essa reforma trabalhista, né, da Semana de Trabalho. E após 2 anos da aprovação da reforma, 85% das empresas espanholas já se adaptaram à nova jornada de trabalho. Inúmeros benefícios foram registrados, incluindo melhorias na produtividade e na qualidade de vida dos trabalhadores. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o queridíssimo professor Matheus Matos, falando com a gente sobre saúde e segurança no trabalho, nas relações de trabalho. Falamos nesse primeiro bloco um pouco sobre essa necessidade de todos pensarem a segurança nas relações de trabalho. E a Sabrina Moraes no Instagram, obrigado, viu, Sabrina? Tá lhe perguntando o seguinte: a falta de fiscalização ainda é um problema relevante para a implementação efetiva das normas de segurança no Brasil? Ainda é, professor, e não só na realidade nacional, mas até mesmo num contexto quando nós vamos analisar isso de forma entre todas as sociedades. A gente precisa entender que a cultura de segurança ela se torna fundamental não somente pela não ocorrência de um acidente, mas principalmente pelo contexto que aquele trabalhador vai ter nesse pós-acidente caso ele venha a ocorrer. Tem um dado que ele é bem interessante para nós trabalharmos com uma realidade nacional, que é o seguinte: nos últimos 10 anos no Brasil, nós temos uma média histórica aí de aproximadamente de 580 a 600 mil ocorrências de acidente do trabalho no país por ano. Por ano. Se nós pegarmos o custo médio de um acidente do trabalho, ele se torna em média R$ 8.500. Logicamente, alguns oscilam para mais, outros para menos. Nesse valor, nós temos aí consultas, remédios e tudo mais. Isso quando tem afastamento de INSS já vai para uma outra esfera. Quando nós analisamos isso no contexto geral, a gente tem aproximadamente por ano percas financeiras, porque isso não retorna, mais de 5 bilhões de reais na nossa economia. Olha o prejuízo. Imagina 5 bilhões injetados em economia, em saúde, em segurança, em educação, anualmente. É um efeito multiplicador imenso nisso. Exatamente. Lina? Só fazendo aqui um recorte no que o senhor acabou de falar, é importante, o senhor já tocou no Brasil, né? Eu ia falar mais pra frente, mas já que o senhor já tocou, é importante a gente lembrar que a questão trabalhista no Brasil, desde 64, já é uma questão, né? Que quando o João Goulart veio falar sobre reforma trabalhista, teve toda uma situação que acabou levando, né, pro golpe militar. Então, essa questão da reforma trabalhista, a questão do direito do trabalho, sempre foi uma questão no Brasil, não é de hoje, né? O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre essa questão? Posso, e principalmente trazendo para dados atuais, nós temos inclusive perspectivas atuais que já foram condicionadas através de órgãos do governo que mostram que neste ano, 2025, nós temos uma previsão de, em média, níveis de ocorrência de termos aproximadamente 620 a 650 mil ocorrências. Já é um fator de previsão. Só que detalhe, a gente tem fatores inflacionários que mudaram questões econômicas. Esse valor já vai para aproximadamente 6 bilhões e 200. Então já é algo assim que chama muita atenção. Interessante. E isso precisa ser uma política pública porque as empresas precisam também ser fiscalizadas. Essa fiscalização é fundamental para que elas possam garantir condições de trabalho que sejam realmente saudáveis. E aí nós tenhamos foco, modernização dentro do processo para que aquilo efetivamente aconteça dentro disso e tenhamos cada vez mais uma saúde do trabalhador efetiva. Muito bem, professor Matheus Matos aqui no programa Globalizando. A nossa viagem musical não para. Depois de termos ido para Nova Zelândia, Oceania, passamos pela Europa Ibérica, pela Espanha. Carol Matsura, para onde nós vamos? Agora, professor, a gente vai fazer conexão com a Noruega, onde a segurança do trabalho é uma pauta extremamente importante para as políticas públicas, com foco em garantir condições de trabalho saudáveis e seguras, através do Sistema de Autoridade Norueguesa de Inspeção do Trabalho. Para representar o país, ouviremos Head on Fire, da cantora Sigrid. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando.
Globalizando. Viagem musical sempre com muita qualidade. Por onde nós fomos, hein, Carol? A gente acabou de passar pela Noruega, ouvindo Head on Fire da cantora Sigrid. Inclusive, eu já vou salvar essa música, que eu adorei. Muito boa. E sobre a Noruega, ela tem o hábito de valorizar a cultura preventiva, fator este que promove o bem-estar físico e mental no ambiente de trabalho e evita acidentes com os trabalhadores. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com o professor Matheus Matos, aliás, uma conversa super interessante, necessária, inclusive, né? A gente fala do direito dos trabalhadores e os principais direitos são saúde, segurança e salário, claro, né? Então, nesse caso, o Gustavo Lima no Twitter, nossa, famoso, né? Como a informalidade e a terceirização impactam a garantia de condições seguras de trabalho no Brasil e outros países em desenvolvimento. Professor, principalmente em relação à questão da desigualdade na proteção do trabalhador. É um dos fatores principais ali que a gente tem para poderem estar atrelados. Além disso, a gente tem a questão da inibição da cultura de segurança, que ela também vai refletir dentro desse processo. E principalmente, como essa importância das normas elas conseguem ser alcançadas. Então, essa questão da informalização, essa questão das atualizações, da fiscalização, nem sempre elas conseguem amparar dentro desse processo. São fatores primordiais e são fatores que vão ser fundamentais serem cada vez mais dialogados, serem debatidos para que a gente possa promover esse trabalhador como foco central no processo. Cada vez mais nós temos esse trabalhador como foco central de todo o contexto. E aí a gente vem para uma das normas que a gente aborda, que é principalmente... Acabamos de sair de um setor primordial, que foi a área da pandemia, e se falou muito sobre ergonomia. Como estão os ambientes dentro do setor trabalhista quanto ao aspecto ergonômico. E esse trabalhador que está numa condição informal, como é que ele está tendo esse acesso, como é que isso lá na frente vai refletir na saúde dele. E é interessante o que você está falando, porque quando você precariza as relações de trabalho, você precariza também a fiscalização, você não tem garantia nenhuma. Então, o trabalho precário, por mais que dê uma renda daquele momento, além de uma renda ser baixa, ela te dá também uma dificuldade também de garantir outros direitos, né? Quando nós vamos fazer uma análise de previsão de cenários lá na frente, nós vamos entender um pouco mais sobre esse contexto, você verifica que aquele impacto, aquele indicador que ocorreu naquele momento, lá na frente, como ele vai se refletir dentro desse processo. Então são fatores que eles estão correlacionados e principalmente como eles vão se afetar para essa saúde desse trabalhador no dia a dia. Ana Clara, isso também é importante, porque a gente precisa entender que as relações de trabalho devem ter mais segurança, né? Então, não pode só precarizar, porque precarizar não te dá segurança, inclusive de saúde, né? Sim, o professor acabou de comentar sobre a questão da pandemia e eu lembro que teve toda uma mobilização sobre os entregadores de comida, de delivery. Exato, eu lembro disso aí. Tipo, eu queria que o senhor comentasse, porque realmente é um assunto que deve ser pautado Sem muito dúvida. cada vez mais, não somente por causa do Dia do Trabalhador, mas todo dia. É uma constância. Uma preocupação constante que nós temos que ter. E além dos trabalhadores vinculados à entrega de alimentos e tal, nós temos também as pessoas que foram para o home office. Mas eu fui para o home office sem uma condição de ambiente laboral. Eu vou adaptar minha mesa de trabalho na minha mesa de cozinha. Eu vou adaptar uma cadeira que ela não tem uma ergonomia adequada. E lá na frente, problemas vinculados à coluna, problemas até mesmo com dores de cabeça, outros fatores vão afetar aquela qualidade e, logicamente, a produtividade desse trabalhador. E complementando um pouquinho o que estava sendo abordado, a gente, quando fala de saúde e segurança dos trabalhadores, não somente aqueles que têm um vínculo empregatício com uma grande empresa, que tem a possibilidade de fazer auditorias, de fazer essas fiscalizações, mas também, como a gente está comentando, os trabalhos informais, né, onde não há essa fiscalização tão rígida, né, entregadores, motoristas de aplicativo, por exemplo, e que a gente vê que impacta também, né, na segurança pública, de alguma forma, né? Isso. O maior fator vinculado à área de segurança do trabalho, como eu sempre digo, ele é um fator cultural. Por quê? Nós temos que colocar para as pessoas que a constante capacitação e principalmente a constância de análise do processo individual é o principal fator que lá na frente vai garantir essa saúde e segurança individual. Professor Matheus Matos conosco no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. Olha só, nossa equipe não para, toda vez a gente tem sempre uma inserção de qualidade aqui no programa Globalizando. Quero logo chamar a nossa produtora, a acadêmica de Relações Internacionais, Victória Vidal. Bom dia, Vidal.
Bom dia, professor Mário Tito, bom dia, ouvinte, bom dia a todos aí no estúdio, é um prazer estar aqui nessa manhã e hoje eu vim falar de um assunto super legal e olha, novidade quentíssima que está rolando aqui em Belém, hein? Nós vamos ter um congresso e eu trouxe a professora Lorena Falcão para nos contar um pouquinho mais sobre isso, ela que é coordenadora de nutrição da UNAMA. Professora, conta pra gente sobre esse congresso que já é a 8ª edição. Olá, professor Mário Tito, professor Matheus, aí também está nos estúdios, os colegas de bancada, todos os alunos de RI. Bom dia, ouvintes, me chamo Lorena Falcão, estou na coordenação do Congresso, né, na programação científica, e é um prazer estar aqui com vocês para falar do nosso 8º Congresso Multidisciplinar de Saúde da Universidade da Amazônia, UNAMA. Bom, o Congresso, como eu falei, em sua 8ª edição, ele vai trazer para a gente uma proposta muito interessante, porque a gente vai falar de sustentabilidade correlacionando o nosso Congresso com a COP30. A gente já está com mais de 1.900 inscritos, o Congresso vai acontecer na UNAMA Ananindeua esse ano, excepcionalmente, normalmente ele acontece no hangar, e ele vai contar com a participação de 12 cursos da saúde, biomedicina, nutrição, enfermagem, medicina veterinária, farmácia, serviço social, psicologia, fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, enfim, se eu esqueci de algum aqui, peço desculpas, mas são 12 cursos que vão se reunir nos dias 8, 9 e 10 de maio na UNAMA Ananindeua, aí pertinho do Globalizando. Prof, incrível. Então esse evento aí tá com várias inscrições, muitas pessoas participando. Como é que os nossos ouvintes podem se inscrever para esse grande evento? Nós temos o perfil oficial, né, dos congressos, Congresso UNAMA Oficial, e lá vai indicar o link para o nosso participante, né, seja ele de farmácia, medicina veterinária, odonto, se inscrever. Tá? A gente já teve uma virada de lote, agora já está R$300 para fazer a participação nesses 3 dias. São mais de 170 palestrantes nacionais, locais, internacionais também estando lá conosco. E uma programação que ela vai contemplar vários temas agregados como saúde única, a gente vai falar de saúde na Amazônia, vamos falar de populações indígenas, vamos falar de tecnologias assistivas, enfim. Tem um monte de coisa lá esperando por cada um de vocês. Ou seja, COP chegando, então se você da área da saúde quer se manter antenado, quer ficar aí a tempo, né, para a COP, se preparar a tempo para a COP, é só se inscrever nesse grande evento que vai acontecer aqui em Belém. Professora, muito, muito obrigada pela sua participação, obrigada por divulgar aí esse evento de muito conhecimento conosco. Eu que agradeço, né, e também ano passado a gente fez um congresso incrível, esse ano com certeza vai ser maravilhoso, e a gente já espera, quem não puder participar esse ano, saiba que em 2026 vai ter nova edição no congresso. Obrigada a todos, beijo professor Mário Tito, beijo professor Matheus. Essa foi a Lorena Falcão, coordenadora de nutrição da UNAMA, e falou sobre o 8º Congresso Multidisciplinar de Saúde da UNAMA. Muito obrigada, professora, fica com vocês aí no estúdio. Valeu, Vitória Vidal, sensacional tua conversa com a queridíssima professora Lorena Falcão, que realmente está capitaneando ela. Parabéns para ela que se tornou agora a coordenadora acadêmica adjunta da UNAMA Alcindo Cacela, muito bem. Vamos para a última etapa da viagem musical desse bloco. Nina Fernandes, com você. O aviãozinho da playlist vai fazer uma escala na Dinamarca, onde busca garantir condições de trabalho seguras, prevenindo acidentes ou doenças ocupacionais, além de promover o bem-estar através da lei do ambiente de trabalho. Agora, para a gente poder representar a Dinamarca, ouviremos Dum for Dig, da cantora Bárbara Moleco. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Olha que música sensacional, vamos pra Dinamarca, né, Nina? Exatamente, a playlist que hoje está arrasando, e como a Carol falou, eu também já vou adicionar uma aqui no meu Spotify. A gente acabou de ouvir Dum for Dig, da cantora Bárbara Moleco, representando a Dinamarca, país que o trabalho remoto também possui regulamentações implementadas pelas leis trabalhistas, as quais são atendidas pelos regulamentos de segurança e apoio psicológico das empresas. Maravilha, Nina. Eu quero saber agora que nós estamos terminando o primeiro bloco, Ana Clara Duarte, para onde nós vamos viajar no próximo bloco. Professor, ai, a minha voz até...
Falhou um pouquinho, né, professor? Enfim, se eu fosse você, ouvinte, não sairia daqui da nossa rádio, porque a playlist ainda vai passar por países como a China, Índia, Indonésia e, é claro, o nosso querido Brasil. E você está no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos, após o nosso apoio cultural. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Este é um programa do curso de Relações Internacionais. A gente leva para você discussões de temas internacionais e como isso impacta aqui na nossa região amazônica. O programa de hoje está falando sobre segurança e saúde no trabalho, perspectivas internacionais. Como convidado, o professor Matheus Matos. Ele é doutorando em Engenharia Civil pela UFPA, mestre em Engenharia Naval, com ênfase em Logística e Transporte pela UFPA. É pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia de Produção, Gestão e Orçamento de Obras. É também engenheiro civil, possuindo MBA em projetos e qualidade. É professor de métodos quantitativos, ou seja, matemática, para relações internacionais e também do curso de engenharia. Antes de continuar conversando com o professor Matheus, vamos voltar para a nossa viagem musical. Como é que tá, hein, Carol, a nossa playlist hoje? Olha, professor, tá passando por países com maior e menor segurança no trabalho, sempre alinhado com o nosso tema da semana. E agora a gente vai passar pela China, onde o escopo legal do país detém diversas leis e regulamentos de segurança do trabalho. Entretanto, o país ainda enfrenta problemas vinculados à fiscalização irregular e a empresas que priorizam lucro à segurança. Para representar a China, ouviremos Chopstick Brothers com Little Apple. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Nós simplesmente viajamos para a China. É música chinesa no Globalizando, hein, Carol? É isso mesmo, professor, com nome em inglês, né? Exato. Ouvimos Little Apple dos Chopstick Brothers para representar a China, que nos últimos anos tem presenciado uma melhora significativa nas regulamentações de saúde e segurança de trabalho, como importantes respostas às tragédias industriais e à pressão internacional vivenciadas no país. Globalizando. Fique por dentro. Os sindicatos e entidades que defendem os direitos dos trabalhadores atuam como mediadores entre empregados e empregadores, a fim de negociar condições laborais mais favoráveis, remunerações equitativas e benefícios adequados. E, além disso tudo, promovem políticas e regulamentações destinadas à prevenção de acidentes, doenças ocupacionais e também ambientes de trabalho inseguros. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Saúde e segurança nas relações de trabalho é o tema do programa de hoje com o professor Matheus Matos. Aliás, isso que a Nina falou agora é uma das reformas trabalhistas que mais pioraram as condições de vida do trabalhador. Foi durante o governo do Michel Temer, onde ele definiu que valia mais o negociado do que o legislado. Isso significa dizer que o patrão podia negociar contigo para além da lei que estava lá. E isso prejudicou muito as relações de trabalho. É preciso mudar essa relação e potencializar o trabalho dos sindicatos. Mas nesse sentido também, o André Melo, Matheus, no Twitter, ele pergunta o seguinte: de que forma as empresas podem promover a saúde do trabalhador para além da prevenção de acidente, incorporando o bem-estar físico e mental? Primeiro, professor, a questão dos programas de qualidade de vida, como a gente sempre potencializa. Hoje nós sempre aferimos e entendemos que nós temos, inclusive, programas que vão te capacitar, que vão fazer com que você tenha uma saúde, uma coletividade, te incentivar para ir numa academia, te incentivar para fazer uma atividade física. Inclusive, são indicadores que as grandes empresas dentro do nosso cenário nacional elas já conseguem entender e já conseguem potencializar da seguinte maneira: o meu funcionário que ele está vinculado num programa desse, ele consegue ter uma entrega mais adequada de produtividade, entrega mais adequada de produto final, e eu consigo, além disso, reter talentos, que hoje é um dos principais fatores vinculados dentro dessa empresa. Então hoje, com a organização de mercado, é um dos fatores principais que a gente tem, além de, por exemplo, saúde mental, que vai ser um fator que vai estar vinculado com isso, como um fator de promoção também. E um fato interessante também, professor, falando um pouquinho da questão dos benefícios, né, que a empresa pode estar proporcionando ali para o empregado,
que hoje em dia, né, a gente vê novas gerações muitas vezes muito mais interessadas nesses benefícios do que com salário de fato, né? E é importante quando a empresa percebe a importância deles e em alguns momentos também estende aos familiares dos empregados, né? Como inclusão de dependentes em planos de saúde, priorizando a segurança, fazendo, né, essa inclusão, essa integração para que haja mesmo essa coletividade e que o funcionário seja retido ali na empresa, na posição, e que entenda como tá gerando valor para a sociedade, para dentro da casa, da família dele. Sem dúvida, isso. Né? E aí nós vemos a principal ação, que é o quê? Uma gestão humanizada dentro do processo. É um dos fatores principais que nós falamos. E é essa gestão humanizada que vai fazer com que eu tenha um ambiente de trabalho mais adequado, que eu tenha uma relação trabalhista ali vinculada de forma que seja potencializada para cada um deles, e não só aquele trabalhador, mas sim a todo o grupo que faz parte, que é a família que está ali por trás, que é um dos fatores principais. Se esse trabalhador ou trabalhadora adoece, fica afastado, quem são as principais pessoas que vão estar nesse amparo ali ao longo do suporte, tempo? Né? Dando esse suporte. É a família. Então a família também tem que ser incluída, a família tem que ser essa extensão desse processo e o trabalhador entender que é tudo um reflexo daquilo que ele realiza no dia a dia. Interessante, porque isso coloca o trabalhador no centro do processo e não o lucro, não a produtividade, né, Ana Clara? Sim, o que o professor estava comentando sobre esses direitos, e eu lembrei agora que, tipo assim, quando o trabalhador acaba ganhando esses benefícios, ele começa a pensar que a empresa é incrível, a empresa tá pensando em mim, sendo que isso deveria ser uma coisa básica natural, da empresa, né? Deveria ser, ele não deveria estar se implorando, assim, para ganhar um direito que tá na lei, né, para defender o trabalhador. Elas na verdade, o que é que elas fazem? Elas conseguem fazer um ambiente mais resiliente, elas conseguem fazer um ambiente que seja inclusive sustentável dentro desse processo, que é uma palavra que a gente diz que é uma palavra que está na moda, só que é uma palavra que tem que acontecer para que as nossas próximas gerações aconteçam de forma real. Então essa análise, esse investimento, esse reconhecimento e valorização é colocar em xeque, é colocar em evidência aquele trabalhador que realmente precisa estar no dia a dia. Afinal de contas, quem move a sociedade, quem realiza tudo isso, somos nós, somos os trabalhadores, é quem está ali na ação diária. Muito bem, inclusive porque a maioria da população é trabalhadora. Exato. Isso tem que ter essa consciência de classe, né? Mandar um abraço para a Sofia Dias, que está aqui na nossa live do Globalizando, a Rose Eliane também, a Eneida Alves está com a gente, um beijo e um abraço para vocês. Olha só, vamos para a sexta etapa da viagem musical. Ana Clara Duarte, volto para você. Professor, nós já passamos pela Espanha, Noruega, Nova Zelândia, China, Dinamarca e agora estamos pousando na Índia, que apesar de existir uma legislação de saúde e segurança na Índia, um dos maiores desafios para a devida aplicação regulamentar é o fato da força de trabalho estar majoritariamente concentrada, infelizmente, no setor informal. Então, para representar a Índia, vamos escutar Diju Duzantan com Naina. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Viagem musical maravilhosa, fomos para a Índia, não é isso, Ana Clara? Isso, professor, e acabamos de escutar a Naina com o cantor Dilit Dosanjh, né, lá da Índia, que ainda a Organização Internacional do Trabalho desempenha um papel importante na melhoria do trabalho na Índia, que tem como apoio a iniciativas e incentivos no alinhamento de suas legislações com as normas internacionais. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Matheus Matos aqui no programa Globalizando, Saúde e Segurança no Trabalho, importante tema do programa Globalizando de hoje, e tem nossa participação dos ouvintes. Vamos acompanhar. Olá, bom dia. Meu nome é Yarema e eu estou vendo aqui o programa de vocês e me surgiu uma dúvida. Como que a tecnologia tem sido utilizada para aumentar a eficiência na prevenção de acidentes de trabalho? Vocês conseguiriam tirar essa dúvida? Conseguimos, vamos lá. Em relação à questão do monitoramento, nós temos o monitoramento hoje em tempo real. Esse monitoramento em tempo real a gente pode utilizar, sensores das mais variadas áreas que a gente pode aplicar em nível de mercado.
a gente pode entender como essa realidade desse trabalhador quanto a sinais vitais. A gente tem hoje uma tecnologia muito forte, até se você observar, eu tenho relógios, eu tenho anéis que você consegue fazer um monitoramento de sinais vitais, de pressão arterial, de níveis de batimento cardíaco, ações que podem no dia a dia acontecer e podem ali fazer uma mudança junto a esse trabalhador. E principalmente, uso de tecnologia de forma geral. Às vezes a gente se limita quando a gente fala sobre tecnologia. A gente entende que são sensores, grandes máquinas. Bora pegar um exemplozinho bem básico que a gente tem, que hoje é muito facilitado, realidade virtual. Sim. Como a realidade virtual ela vai potencializar para que eu consiga diminuir ações, colocando aquela pessoa, colocando aquele trabalhador dentro daquele processo sem necessariamente expor aquela pessoa. E aí é que vem uma grande sacada de mercado. Por quê? Vou uma situação de incêndio, eu vou expor necessariamente essa pessoa desde um primeiro momento a uma condição, mas eu posso fazer de repente uma gamificação com essa pessoa, posso fazer um cenário de realidade virtual com essa pessoa, posso fazer de repente a utilização com um sistema, como de repente um sistema de drones. Hoje o drone ele é muito utilizado. Se você pega a utilização em Japão, China, outras sociedades, você observa que eu não vou mais expor aquele bombeiro lá na ponta para ele poder fazer aquela ação, principalmente em cenários e em locais que são locais de difícil acesso. Mas eu vou colocar o quê? O drone, e esse profissional ele vai fazer a operação desse drone e fazer esse sistema de retroalimentação que ali vai estar sendo vinculado. Isso é muito interessante, Carol. Você trabalhou também nesse ponto, utilizando inclusive mídias internas, a intranet mesmo, o endomarketing, para que as pessoas lá dentro pudessem entender os seus processos, dos seus direitos e também dos cuidados na saúde, né? Sim, é interessante ver o quão é importante a gente prezar, né, pela padronização dos processos, Sim. que hoje em dia, e aplicação de tecnologias, que hoje em dia existem áreas específicas voltadas só para pensar em formas novas, em formas melhores de fazer uma atividade específica e que às vezes não demandam muito custo, não demandam muita mão de obra. Exato. Eu lembro que no meu programa de estágio, eu fiz um projeto da criação de um aplicativo para digitizar auditorias internas. E era algo que era feito de forma manual, levava muito tempo. Então a gente conseguiu fazer com baixíssimo custo, né, com aplicativos que a empresa já possuía, com programas que a empresa já possuía, eram homologados. Então, e que teve, assim, um alcance muito alto. Então, às vezes a gente, voltando no que a gente estava discutindo, muitas vezes a gente espera muito que a empresa dê soluções. Sim. E tal, mas o trabalhador ele sempre pode, né, sugerir melhores processos ou trazer uma ideia para trazer mais segurança, para trazer mais efetividade para a atividade que ele está ali desempenhando. É a ideia da participação, né, Matheus? É a ideia da participação e principalmente da integração dos dados. E aí a gente vem com uma situação importante que é a análise dos resultados e também análise de dados, que você muito bem falou. Muito bem, professor Matheus Matos aqui no programa Globalizando de hoje. Carol, vou voltar contigo a 7ª etapa da viagem musical. Vamos lá, professor. Agora a gente vai para a Indonésia, onde a população é afetada por inseguranças no ambiente de trabalho, frutos da ineficiência de intervenções públicas e de direito dos trabalhadores. O país ainda enfrenta casos de trabalhos informais sem a devida segurança social. Então, para representar o país, vamos ouvir Rapuzaku por Nidhi. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Carol, Indonésia no programa Globalizando. Se eu fosse você, já salvava essa playlist, porque ela tá arrasando hoje. A gente acabou de ouvir Rapuzaku por Nidhi para representar a Indonésia. E lá, para minimizar os impactos dos acidentes de trabalho, o país atua junto à OIT para desenvolver esses aparatos de justiça social no ambiente laboral, como em projetos de prevenção de acidentes em comunidades cafeicultoras. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Site Internacional da Amazônia, projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Mesma idade, inclusive vai fazer agora, dia 6, vai fazer 12 anos o Site Internacional da Amazônia. E para falar sobre o site, estou recebendo aqui no programa Globalizando um dos líderes do site, que é o Thiago Caleron. Bom dia, Caleron.
Bom dia, professor Mário Tito, bom dia a todos os presentes na mesa do Globalizando de hoje, bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores. É isso mesmo, professor, o projeto Corrimão Globalizando estará completando 12 anos de existência e, como de praxe aqui na minha presença ao programa, eu irei falar sobre as produções acadêmicas da próxima semana, certo? Certo, fala pra gente então. Na segunda-feira... Pode falar, Calerron. Ok. Pois bem, na segunda-feira, dia 5 de maio, nós teremos o artigo com o tema As Eleições no Canadá. Será produzido por Laila Priscila Andrade, acadêmica do 3º semestre de Relações Internacionais da UNAMA. Em consequência disso, na quarta-feira, dia 7 de maio, nós teremos um artigo com o tema O Conclave, a eleição de novo Papa para a Igreja Católica. Será produzido pela pessoa que vos fala, Tiago Calejão Santos, internacionalista formado em Relações Internacionais na UNAMA. Por fim, professor, para terminar a próxima semana de produções acadêmicas no site, na sexta-feira, dia 9 de maio, nós teremos o artigo com o tema Dia das Mães, uma análise da importância da figura materna na sociedade contemporânea. Será produzida por Camila Amaral, acadêmica do 7º semestre de Relações Internacionais da UNAMA. Sensacional, Calerron, muita coisa interessante. Aliás, o site produz muita coisa. Eu queria que você destacasse algum quadro assim, de relevância dentro da produção dos alunos de Relações Internacionais, Calerron. Claro, professor. Bom, eu gosto bastante da temática dos quadros especiais, que eles são quadros mais técnicos, mais específicos e que possuem temáticas que são mais relevantes, pelo menos do meu ponto de vista, pelo menos aquilo que eu considero ser mais atrativo e interessante de ler. O quadro dos artigos especiais é dividido em 3 categorias. Essas categorias de temáticas gerais abordam várias outras temáticas derivadas. Geralmente aborda-se economia, segurança, militarismo e Amazônia, professor. Mas eu acredito que o grande foco para o ano dos artigos produzidos para o site seria o Observatório da COP. Afinal, a COP 30 está programada para acontecer em novembro deste ano aqui em Belém do Pará. Então, eu daria um grande destaque para o Observatório da COP este ano. Legal. Calerron, enquanto você fala, eu estou mostrando aqui para os nossos ouvintes e que estão acompanhando na live do Instagram a interface do nosso site. Fala pra gente onde pode se encontrar todo esse conteúdo. Com muito prazer, professor. Bom, como temos um site, existe um link disponibilizado na internet. O link é o seguinte, é o www.internacionaldamazoniacomc.com. Eu vou repetir novamente porque teve uma mudança no link. É o www.internacionaldamazoniacomc.com. Nossas principais redes sociais são 3, são o Facebook, o Twitter e o Instagram. O Twitter você localiza pelo @Interdamazônia, o Facebook você localiza pelo nome completo do projeto de extensão, isto é, pelo Internacional da Amazônia, e o Instagram você localiza pelo @Interdamazônia_. Calerron, muito obrigado pela sua participação no programa Globalizando de hoje. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, professor. Tenha um bom dia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Matheus Matos aqui na reta final do programa. Já temos participação interessante do nosso ouvinte, o Caio Braga, no Twitter. Lhe pergunta o seguinte, professor Matheus: como é que a valorização do trabalhador, da trabalhadora, como indivíduo, pode resultar em maior produtividade e qualidade no ambiente de trabalho? Caio e ouvintes, a questão vinculada, a gente tem muito potencializado o aumento do engajamento. Sim. Então ali a gente tem um aumento do engajamento e da motivação dentro desse ambiente laboral. E aí, consequentemente, a gente vai ter o quê? Tarefas que vão ser realizadas, ideias que vão ser potencializadas dentro desse processo de uma forma muito mais plausível e pautável. Outro, a gente tem a questão da redução do absenteísmo, né? E aí, nessa redução do absenteísmo, quando a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar organizando, a gente também entende que vai diminuir a questão do turnover, do estresse, da fadiga. São fatores que vão estar vinculados ali que vão potencializar essa melhoria. Outro, e principal, melhoria do clima organizacional. Você só consegue potencializar, você só consegue realizar, você só consegue entregar boas métricas e realmente ter resultados diferentes daqueles que são ali aqueles presumidos se você estiver enganjado ou enganjada dentro desse processo. E aí o clima organizacional ele vai influenciar diretamente. Mais uma vez, o termo cultura organizacional se torna fundamental dentro disso. Outro fator, estímulo à criatividade. Legal. Se eu tô com uma sociedade que eu preciso cada vez mais mudar, que eu preciso de mais mudanças, que eu preciso de coisas diferentes, por que não incentivar a criatividade, incentivar a mudança, incentivar fatores que vão potencializar? E aí, criação de aplicativos, criação de melhorias, entender como aquele cenário, como aquele produto em sociedade pode contribuir de uma forma diferente
dentro desse processo. Tem uma coisa que eu gostaria de tratar agora, que é uma coisa, já quase no final do programa, mas é sempre bom tratar, né? Nós tivemos um feriado bem no meio da semana e depois teve um feriadão aí também, etc. Mas a discussão no Brasil hoje tem que passar necessariamente pela mudança da escala 6.1. Porque a gente, quando tem duas folgas, aliás, é uma ideia muito interessante. Às vezes é mais saudável ver seu filho mais vezes do que seu chefe. Então, essa relação, Matheus, precisa ser ajustada, porque, de fato, quando você tem um feriado no meio, ou quando tem uma folga no meio da semana, você vai trabalhar com mais disposição, inclusive, né? Sim, sim. Nós temos, inclusive, professor e ouvintes, análises que nós falamos e trabalhamos da seguinte maneira. Existem dias na semana, no nosso ciclo nacional, que eles têm maiores níveis de ocorrência de acidente. Interessante. Existem. Uhum. E esses dias são, geralmente, segundas-feiras. Por quê? Porque aí é a ocorrência do final de semana, muitas das vezes, onde aquele trabalhador, por ter, às vezes, uma limitação daquele movimento, ele acaba tendo alguma falha inicial. E a sexta, porque eu já tô, às vezes, naquela ansiedade para poder, preciso daquele tempo, preciso extravasar, da semana, né? tô cansado, preciso dessa mudança. Isso numa análise normal. Qual é o terceiro dia? O sábado. O sábado já é o terceiro dia que a gente tem essa potencialização. Quais são os dias que eu tenho a menor incidência? Terças e quartas. Porque é quando esse trabalhador já está no estágio de alerta diferenciado e já consegue ter essa inclusão. Isso vai influenciar diretamente na análise de competências, dentre os fatores que vão influenciar esse ambiente laboral. Deixa eu mandar um abraço para a professora Gisele Arou, que está aqui na nossa live, dizendo parabéns ao programa Globalizando e à equipe da Rádio Unama. Obrigado, professora. E aí, terminando o nosso programa, Matheus, só para dizer, como é que é a formação do futuro engenheiro aqui na Unama? Como é que vocês discutem a questão da engenharia hoje nessas questões amazônicas? A gente discute sempre na questão, professor, de desenvolvimento de competências. Eu sempre gosto de falar em relação a esse processo. Por quê? Nós vamos buscar capacitações, vamos buscar entender e principalmente envolver esse aluno, aluna, estudante dentro do processo, para que ele entenda como esse ciclo acontece dentro desse cenário. Temos hoje um cenário muito interessante dentro da área das engenharias, dentre outros setores dentro da nossa universidade, que é o quê? Principalmente situações de estágio. Tenho uma alegria muito grande em falar sobre isso. Alunos hoje do nosso 9º, 7º e 5º período, todos, manhã e noite, eles estão estagiando. Que legal. Todos. Que legal. Em obras vinculadas à COP, pego alunos de mecânica em indústrias, pego alunos de produção e outros cenários ali que a gente está trabalhando. Isso é muito bacana. A gente consegue levar toda essa aplicação e trazer como devolutiva essa melhoria para a sociedade. Maravilha, professor Matheus Matos aqui no programa Globalizando de hoje. Chegamos à última etapa da viagem musical. Agora é com você, Nina Fernandes. Isso mesmo, professor. Vamos encerrar a nossa viagem musical com o nosso querido Brasil, onde, devido aos inúmeros casos de acidente no trabalho, a Justiça Social Brasileira criou o programa Trabalho Seguro, com o foco de melhorar a situação laboral em que se encontram os trabalhadores formais e informais do país. Agora, para a gente poder representar o Brasil, ouviremos E Vamos à Luta, de Gonzaguinha. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Viagem musical maravilhosa, voltamos para casa, Nina. Exatamente, acabamos de encerrar a viagem musical do programa de hoje ouvindo E Vamos à Luta, de Gonzaguinha. Por meio da Lei de Benefícios da Previdência Social, são aplicados direitos aos trabalhadores, como remunerações no INSS, estabilidade e a querida aposentadoria. Ademais, a Justiça Brasileira aplica responsabilidades ao empregador de oferecer condições dignas aos seus funcionários. E este foi o programa Globalizando de hoje. Terminou o Globalizando maravilhoso, uma hora que passa super rápido e a gente fica conversando sobre questões muito importantes. A gente, na verdade, quer levar para você aquilo que a gente discute dentro do curso de Relações Internacionais. O nome disso é Extensão Universitária e você fica por dentro do que a gente produz aqui. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, quero agradecer muito a presença do nosso convidado, o professor Matheus Matos. Quero agradecer de público aqui, inclusive ele que foi professor de 2 sobrinhos meus, do Pedro e do Vitor Hugo. Muito obrigado. Hoje são engenheiros formados, graças também à sua colaboração. Muito obrigado, viu? Professor, é sempre um prazer estar aqui, é um prazer estar em casa. Fico sempre aberto aqui a convites e principalmente falar sobre assuntos que nós possamos cada vez mais agregar e construir uma Amazônia melhor e uma sociedade mais adequada. Muito legal, agradecimento a quem fez pergunta, o Caio Braga, o André Melo, o Gustavo Lima, Sabrina Moraes, Rodrigo Almeida, Iracema Caline. Na locução, agradeço muito a
internacionalista, líder da equipe de mídias, Carol Matsura. Obrigado, Carol. Eu que agradeço, professor, agradeço a você que acompanhou a gente. Claro, o professor Matheus, quero dizer que foi uma conversa muito legal, essa é a minha área de atuação, então eu estava aqui muito animada com o nosso bate-papo. E quero lembrar para vocês que na semana que vem a gente vai ter um programa super especial, você não pode perder, que claro, não poderia ser diferente, especial de Dia das Mães, então acompanhe. Programa emocionante que vai ser muito bom de acompanhar, você não vai perder com certeza. Quero agradecer quem faz parte da equipe de mídias acadêmica do 5º semestre, Nina Fernandes, obrigado. Muito obrigada, professor, ouvinte, convidado. Espero encontrar o senhor mais vezes aqui na nossa mesa. E como o professor já falou, eu sou da equipe de mídias e eu vou puxar a sardinha pro meu lado. E vou pedir para você acompanhar a gente no nosso Twitter, Instagram e Threads, sendo todos @pglobalizando. Muito legal. Olha só, o Danilo Pina está dizendo, um dos melhores professores aí sendo entrevistado, né? O fanbase veio forte. E quero agradecer aquela que faz parte da equipe de externas, Ana Clara Duarte, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Foi um prazer ver o professor Matheus aqui falando sobre a sua área de trabalho, aumentando o nosso conhecimento aqui. E eu quero lembrar você, ouvinte do programa, que o nosso programa vai ficar disponível a partir de terça-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast com o nome Programa Globalizando. Legal, Ana Clara. A direção de estúdio hoje foi da Rainha de Benevides, que fez aniversário essa semana. A Iane de Paula, muito obrigado. No cronômetro, Laura Coelho, muito obrigado. Na transmissão da live, Mayumi está aqui com a gente. Muito obrigado, Mayumi. E este programa também foi produzido por Eduardo Oliveira, coordenador executivo, Juliane Vidal e Vitória Magno nas orientações, Beatriz Oliveira, Vitória Santos, Maria Clara Barata, Soraya Pinheiro, Crigo Lutemeyer e Miguel Cabral na playlist. Alice Cardoso, Letícia Costa, Maria Luísa Garcia, José Manuel, Luísa Costa e Yasmin Cavalcante no Globalizando News. Emi Vilas Boas, Marília Martins, Rita Polaro, Eduarda Miranda, Isabela Soares, Camila Barreto, Fernanda Nunes e Érica Mayumi nas mídias. Lara Rabelo, Júlia Lima, Eduarda Cavalcante, Camila Valentim, Giovana Palheta e Gabriel Reis nas entrevistas. Sérgio Salles nas entrevistas. Nas externas, Brenda Macedo, Enzo de Luca, João Victor Barra e João Caio Cunha no conteúdo. Joelma Costa e Sátia Lobato no roteiro. Camila Neres e Ana Clara Nunes na revisão. Maiara Batalha, Marcelo Freitas, Felipe Leão, Luciano Trindade no Globalizando Live, Larissa Schoenberg, Helena Ribeiro, Suane Rocha no Arquivo e Documentação, Daiane Almeida nos relatórios. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, operação de áudio internacionalista, o Ardel Monteiro. A apresentação feminina, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral, professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal!